68 metros quadrados cheios de charme. Esse AP tem uma pegada, um estilo um pouco diferente do que eu costumo trazer por aqui. Na verdade, lá no briefing, quando nós começamos o processo de projeto, os clientes me pediram um apartamento com uma decoração escandinava, bem minimalista, bem clean, com pouco mobiliário, com quase nada. Eles queriam uma casa vazia, uma casa muito leve. E assim a gente começou a construção do projeto. Mas depois, ao ver as imagens, ao entender aquele conceito aplicado dentro da casa dela, a cliente principalmente, ela entendeu que ela precisava de uma coisa um pouco mais caliente. Ela precisava de informações ali dentro que vibrassem um pouco mais. Que estava tudo muito leve, muito suave e que aquilo ali não estava tocando o coração dela. O marido sim, o marido ele queria tudo less is more. Mas nós construímos isso de modo que a gente levasse um pouco mais de bossa para esse AP, mas ainda assim fosse uma casa bem leve, uma casa mais vazia de mobiliário, com espaços vazios, para que eles tivessem essa limpeza visual que na verdade os dois queriam. Eu vou fazer um vídeo hoje com um formato um pouco diferente, vamos ver se vai funcionar, depois vocês me contam nos comentários. Ao invés de virar a tela e direcionar ela para as plantas, eu vou colocar as plantas aqui no papel mesmo na frente e vou indicando por trás, tá? Vamos testar, eu acho que pode ficar legal, acho que visualmente pode dar um efeito legal e depois a gente aprimora isso se for o caso. O apartamento originalmente era diferente, a planta era um pouco diferente do que foi o resultado final. Essa aqui era a planta do AP. O que nós temos? Aqui é a porta de entrada do apartamento. Existia um lavabo bem ao lado da porta de entrada, uma sala para dois ambientes, jantar e estar, uma varanda pequena aqui no fundo, então a sala era iluminada através da varanda, e aqui nós tínhamos uma suíte, a suíte master um pouquinho maior e outra suíte menor ao lado. A cozinha era pequena também, comunicada com a sala através de uma porta de correr, e aqui ao fundo o apoio de serviço. A área de serviço do apartamento. Então a cozinha, ela também era iluminada e ventilada através da área de serviço. E qual era o desejo dos clientes? Qual era a demanda deles? Eles não precisavam de um lavabo e nem de duas suítes. Então eles entendiam que ter uma suíte para eles e um outro quarto com um banheiro do lado de fora, que também servisse como banheiro social da casa, era suficiente. Eles não precisavam desse terceiro banheiro que era o lavabo. Eles preferiam ter uma cozinha mais ampla, mais iluminada e mais integrada com a sala. Porque, como eu disse, eles queriam um apartamento mais amplo, todo mais aberto. O lavabo, que ficava aqui bem ao lado da porta de entrada, saiu. A cozinha cresceu e se abriu para a sala. A pequena varanda que tinha aqui ao fundo também saiu, era só uma porta de vidro, na verdade, essa porta saiu e a sala ficou mais ampla, comunicando diretamente com a janela do prédio. Aqui dentro nós mantivemos uma suíte e o outro banheiro, que a porta abria aqui para dentro do quarto, ele passou a abrir para o corredor, que na verdade nem é um corredor, é uma pequena circulação. Agora vamos ver o que isso significa em termos de imagem. Eu vou colocar as imagens aqui na tela e depois eu explico as particularidades desse projeto. Nós optamos por encostar o mobiliário nas paredes da sala, em não ter mobiliário central e não ter quinas também, nada de mesa, nada que tivesse quina. O casal, eles têm um filho bem pequenininho que está começando a andar, então ter espaço em um apartamento que já é mais compacto, em 68 metros quadrados, ter espaço, conseguir espaços abertos nessa planta era muito importante para eles. Então nós optamos por não ter mesa de centro em frente ao sofá e por termos uma mesa redonda de jantar. Essa mesa ela tem circulação em volta dela toda, mas ela também pode ser quase encostada na parede, eventualmente, para eles terem ainda mais espaço liberado na sala. Eles precisavam também de um apoio de trabalho na sala.
como se fosse um home office, mas não exatamente um home office. Eles não precisavam de um espaço inteiro para trabalho, mas precisavam de um cantinho que fosse pensado e reservado para isso, porque senão eles teriam que usar o tempo inteiro a mesa de jantar como trabalho, para ficar ali com o notebook, e isso eles não queriam. A ideia era que a gente tivesse os espaços muito bem definidos. Cozinha, cozinha, jantar, jantar, TV, TV e esse cantinho reservado. Para resolver isso, nós criamos essa estante na sala, que é uma estante que tem uma pegadinha um pouco mais industrial, porque é uma estante que tem uma estrutura metálica aparente, com as prateleiras e com os nichos mais soltos, um tipo de estante que tem sido muito utilizada por aí. E essa estante, em um determinado momento, os nichos e as prateleiras viram uma bancada de trabalho, onde ali pode ser colocado um computador, algum apoio de livros, papéis, etc. E os nichos também eles podem ser usados para armazenar algum material de trabalho, caixas, enfim, coisas de home office mesmo. Essa mesma estante na lateral, ela tem um módulo que é mais baixinho, como se estivesse encaixado nela, que funciona como mesinha lateral para o sofá. Durante o processo de projeto, houve um momento de indecisão, se a varanda saía ou não. Em primeiro lugar, eles queriam uma sala mais ampla, mas ao mesmo tempo eles não queriam perder a sensação de uma varanda dentro de casa. O que eu propus no projeto? Que a gente tirasse a porta de vidro e trabalhássemos um único espaço para que eles realmente tivessem mais amplitude ali, mas que a gente desse uma cara de varanda para esse espaço, mesmo sem ser varanda. Então eu peguei a mesma área original dessa varanda, do limite onde ficava a porta até a janela, ali eu coloquei um grande tapete de sisal de fora a fora na sala, delimitando esse espaço, mostrando que ali já é um ambiente diferente. A cor da parede que veio lá da cozinha, dessa parede de TV que recebeu um tom azulado, um azul acinzentado. Esse tom de azul, ele vira na parede abaixo da janela e vira na lateral, chegando até o teto. Ali a gente criou uma faixa de pintura para reforçar essa delimitação de espaço. Alinhada com o tapete, a gente tem essa faixa. Inicialmente eu pensei até em trabalhar um forro diferente ali, uma madeira ou virar o azul no teto, criando mesmo uma caixa, mas depois a gente entendeu que não tinha necessidade de ser tão marcado, que o forro de gesso todo branco até o final, direto branco, ele também ajudava a ampliar e dar essa sensação de alongamento da sala. Então nós trabalhamos essa compartimentação mais em piso e em parede. Ali entrou um mobiliário, uma poltrona de leitura, de relaxamento, um puff, plantinhas e o móvel da TV, que é um baú que se transforma em banco, ele também serve de apoio para que nessa varandinha a gente consiga ter pessoas de frente umas para as outras para criar um ambiente de convívio realmente e não todo mundo só virado para a TV. Então esse baú ele se estende, ali a gente colocou uma almofadinha, uma espécie de futon, um estofado na verdade, para dar mais conforto para esse banco. A gente até pensou em trabalhar também algum apoio na parede, mas por uma questão de limpeza visual optamos por ter só o estofado no banco mesmo. E uma luminária de parede ali, que quando as luzes da sala estivessem apagadas, ali poderia ficar um cantinho assim muito aconchegante, muito acolhedor, só com uma luzinha pontual, como se estivesse numa varanda com uma meia luz mesmo. E o macete também desse móvel de TV, que é um baú mais ou menos ripado, só que com ripas largas, é que ali a gente criou esse baú para que eles pudessem guardar os capacetes de moto. Esses clientes eles andam muito de moto, todas as vezes que eles chegam em casa eles precisam tirar esse capacete e guardar. Isso era um problema, porque normalmente não tem lugar para guardar isso. A gente pensou em deixar os capacetes na estante, mas eles acharam também que isso poderia ficar com cara de bagunçado, eles queriam que isso ficasse totalmente escondido e o baú foi uma ótima solução para que eles pudessem guardar jaqueta, capacete, luva, esses acessórios de segurança da moto. E para levar essa referência um pouco mais escandinava, essa leveza, nós optamos por trabalhar materiais naturais. Então o tapete é de sisal, o puff é de tricô, pode ter uma manta ali em cima desse sofá também de um material natural.
A gente trabalhou macramê, as plantinhas penduradas em macramê a partir do teto, os vasos das plantas também trabalhados em cerâmica. Então a madeira, a própria madeira do rack, tudo isso vai dando esse acolhimento, essa carinha de casa mais natureza, de casa mais integrada, né? Com poucos materiais mais tecnológicos e mais contemporâneos. A mesa de jantar também foi pensada no mármore branco, que é um material natural, as cadeiras com palhinha, fazendo esse contraste, cadeiras pretas, levando um pouco mais de contraste para esse ambiente, mas com uma palhinha clara, levando ao mesmo tempo suavidade. Então nós fizemos essa brincadeira com os materiais. A cozinha, originalmente, ela já tinha as bancadas pretas. Nós fizemos uma modificação nesse layout, mas respeitando o material principal da bancada, que era o granito preto São Gabriel. Porque isso envolvia também menos custos de obra. Os clientes eles queriam fazer as principais intervenções após o recebimento do apartamento. E essas mudanças em planta foram feitas pela própria construtora. Mas para o balcão que divide a cozinha da sala, eles já não queriam levar o preto, porque senão aquele ambiente ali, junto com a estante, já ia começar a ficar mais pesado, e essa não era a ideia. A cliente, ela tinha o desejo de ter armários azuis com boiserie nessa cozinha, era um grande sonho dela. Então a gente trabalhou um tom de azul que fosse um pouquinho mais escuro, que casasse melhor com esse granito preto. Ele está mais escuro do que ele é, na verdade, nas imagens, mas é o tom L027 da Sayerlac, esse tom aqui, ó, bem esse tom que tá aparecendo na tela, não é um azul muito escuro. E na bancada em frente, na bancada que nós faríamos, que divide a cozinha com a sala, nós optamos por usar um material intermediário. Nas imagens, o material está totalmente branco, a ideia era usar o quartzo branco, mas depois, na execução mesmo, nós optamos por usar um granito com fundo branco, mas manchadinho de cinza e preto. Esse granito ele vai ter o acabamento levigado, que é entre o granito bruto e o granito polido, para que esse desenho da pedra não fique muito marcado e a gente tenha uma suavidade nesse contraste do preto, para a gente não ter preto e branco, para que isso ficasse um pouco menos marcado. Do lado de dentro dessa bancada, nós temos armários, os mesmos armários azuis que nós temos na cozinha, mas para o lado da sala, o fechamento, ele já recebe outro acabamento. É um painel de MDF ripadinho, mas num tom de madeira bem clarinha. A mesma madeira que nós usamos também nas prateleiras no alto da cozinha, acima da bancada preta. O revestimento original dessa cozinha era uma cerâmica branca, 30 por 60. Nós deixamos a construtora entregar dessa forma. Esse revestimento ele vai ser mantido embaixo da bancada, atrás dos armários, atrás da geladeira, mas nós vamos colar um outro revestimento por cima, entre a bancada e essa prateleira, um revestimento que também tem um fundo branco, mas um desenho geométrico bacana, para a gente levar um pouquinho mais de bossa por ali. Na parte do alto ainda está a definir, ou a gente vai emassar essa cerâmica e pintar, ou a gente vai só aplicar uma fórmica branca, para que isso seja mais lavável, para que a manutenção seja mais fácil. Mas a ideia é parecer que é uma pintura e a gente dá destaque mesmo só para essa faixa pequena de revestimento. Do outro lado da bancada da pia, mais ou menos em frente ao fogão, nós criamos uma parte mais funcional da cozinha. Ali vai entrar uma torre quente com forninho elétrico, com micro-ondas. Tem um detalhe que é muito interessante que eu já usei em outros projetos, mas nunca mostrei por aqui, que é a fruteira aberta em forma de gaveta. O que é isso? Em vez de colocar uma fruteira de pé tradicional como a gente vê em cozinhas, no mercado a gente consegue encontrar essas gavetas que são aramadas, bem robustas. E a gente instala esses aramados no lugar da gaveta, mas ele fica ali, aparente, ventilando. A gente consegue puxar como se fosse uma gaveta normal, mexer nas frutas e voltar com isso para o lugar. Isso é bacana porque fica organizado e libera espaço de bancada. No alto, nós temos um pequeno armário também, que vai servir como louçaria para guardar taças e copos de apoio para a sala. Esse armário, diferentemente dos armários inferiores, que são totalmente maciços e pintados, esses armários vão só receber a moldura com esse acabamento azul, mas um vidro fantasia, o vidro mini boreal. Ele parece ser um vidro assim pontilhadinho, então a gente não consegue enxergar exatamente o que tem dentro do armário, mas a gente vislumbra ali as formas do que está guardado ali dentro. Tem um macetinho legal de explicar aqui, que é o seguinte:
Quem assistiu ao vídeo da semana passada da cozinha baiana, é mais ou menos o que a gente fez lá. A gente também tinha uma bancada de pedra que separava a sala da cozinha. Para a gente não perder profundidade no armário abaixo dessa bancada, que já não era muito profundo, nós não apoiamos essa bancada em uma alvenaria. Nós apoiamos essa bancada diretamente sobre o armário. E esse armário é o fundo para o outro lado. Aqui nós fizemos quase igual, mas um pouquinho diferente. Por quê? Porque eles não sabiam se eles iriam executar essa parte da marcenaria de uma vez. Talvez eles fizessem numa segunda etapa. Então a gente precisou estruturar essa bancada com um metalon, uma estrutura de metalon com pé parafusada lá na parede, e essa estrutura de metalon recebeu as bancadas. Depois a marcenaria vai entrar da mesma forma embaixo, mas já não com a função de sustentação dessa bancada. O sócolo, que é aquela base recuada que a gente tem nos armários, ele também será feito em marcenaria e revestido com granito preto na frente, para dentro da cozinha. Para o lado da sala, o painel ripadinho ele chega até o chão. Acima da bancada da pia, os clientes eles não queriam armários ali porque eles queriam que fosse mais leve essa visão da sala para a cozinha, eles queriam que fosse mais leve, mais aberta, que não tivesse aquele tanto de armário lá em cima. Então, para que a gente conseguisse dar um tratamento legal, demarcar bem essa faixa com o novo revestimento, o que nós fizemos? Nós criamos uma prateleira de madeira aqui, que vai ser a separação do revestimento novo. Esse revestimento novo ele acaba aqui. Nós deixamos 80 centímetros para que nós tivéssemos uma faixa mais importante, para que nós tivéssemos uma faixa um pouco maior de revestimento. Depois demos mais 20 centímetros de distância e criamos uma outra prateleira que já passa acima da geladeira. Aqui está o vão da geladeira. E aqui, em vez de criar só um nicho ou um armarinho, nós criamos um nichão com uma portinha de correr boba, que ela pode ficar no meio, igual tá aqui, ela pode ficar toda pra cá ou pra lá, porque normalmente esses espaços acima da geladeira, eles são usados mais para guardar coisa que a gente não mexe quase nunca, não é? Então ele fica ali, pode ter uma baguncinha ali e essa portinha ela esconde parte dessa baguncinha, deixando uma outra parte para ficar mais decorativa. Essa distância de 20 centímetros também entre uma prateleira e outra, que equivale a um palmo, ela é para ser usada como porta-tempero, vasinhos, suculentas, plantinhas que vão cair ali ambientando essa cozinha. É mais um charminho. Geralmente eu não gosto de fazer vídeos muito longos por aqui, mas realmente não dá para mostrar tudo em um vídeo muito compacto. Eu mostrei os principais detalhes desse apartamento. Se vocês perceberam alguma coisa legal aí que eu não comentei, que eu não expliquei, podem comentar aqui embaixo, podem me perguntar que eu respondo tudo. Quero saber se vocês concordam e acham que esse projeto fugiu um pouquinho do estilo que geralmente eu trago por aqui. Eu adoro quando os clientes trazem novos desafios, estilos diferentes do que eu estou acostumada a fazer. Eu acho isso muito gostoso, muito motivador, pesquisar e propor coisas que são fora da caixa aqui pra gente também dentro do escritório. Acho que de modo geral eu mostro essa diversidade aqui nos projetos, porque realmente os clientes eles têm perfis diferentes e isso é muito interessante, é uma das partes mais gostosas do meu trabalho. Se gostou desse vídeo, se gostou das soluções que nós demos para esse AP compacto, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário e se liga por aqui.